Olá, seja muito bem-vindo a essa edição do Jornal Toda Hora. O czar fronteiriço Tom Homan anunciou a retirada imediata de 700 policiais de imigração de Minneapolis após semanas de tensão na cidade devido à morte de 2 manifestantes pelas mãos de agentes federais. O governo do presidente americano Donald Trump vai reduzir o número de agentes de imigração em Minnesota em 700. De acordo com o czar fronteiriço Tom Homan, a retirada vai ser imediata e ocorre após semanas de tensão devido à morte de 2 manifestantes pelas mãos de agentes federais. Dado o aumento sem precedente na colaboração e como resultado da necessidade de menos agentes da lei para realizar esse trabalho em um ambiente mais seguro, anuncio que com efeito imediato reduziremos o efetivo em 700 pessoas a partir de hoje. 700 agentes da lei. Na entrevista coletiva, Homan deixou claro que a retirada completa só vai ocorrer quando todo o trabalho estiver realizado. Há semanas, milhares de policiais federais, entre eles agentes armados e usando balaclavas, têm multiplicado as operações em Minnesota para expulsar imigrantes em situação irregular, um dos objetivos de Trump em seu segundo mandato. O Brasil entra em 2026 com um desafio histórico na formação de leitores. Pela primeira vez, o número de não leitores supera o de leitores no país. Os dados acendem um alerta sobre o futuro da leitura, da educação e do acesso ao conhecimento. A leitura, que sempre foi um dos principais caminhos para o conhecimento e para a transformação social, hoje enfrenta um cenário de distanciamento no Brasil. Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto ProLivro, mais da metade da população não se identifica como leitora e a média de leitura no país segue baixa, com apenas 1,3 livros por ano. O que eu penso é que, se a gente tem uma queda na leitura, é porque a geração anterior, Gabi, ela foi deficiente em repassar isso, porque é possível mudar, nada está perdido. Então, se eu não tenho o hábito de dar um livro para o meu filho, trazer para uma biblioteca, que eu faça, porque ele vai despertar nessa criança e naturalmente ele vai incorporar isso. Ler é o primeiro passo, aprender é a consequência. Quando a leitura faz parte da rotina, ela transforma não só o conhecimento, mas a forma como as pessoas se relacionam com o mundo, com a escola, com o trabalho e com a própria vida. Na escola, a leitura é a base para todo o processo de aprendizagem. É por meio dos livros que as crianças e jovens desenvolvem o raciocínio, a interpretação, o pensamento crítico e a autonomia. Formar leitores desde a infância é formar cidadãos mais preparados para o futuro. Muitos estudos realizados já comprovaram o quanto o impacto da leitura é positivo para o desenvolvimento cognitivo dessas crianças e desses adolescentes. Isso porque, ao entrar em contato com a leitura, muitas funções são ativadas ao mesmo tempo, como, por exemplo, a memória, a atenção, a imaginação, o desenvolvimento de um pensamento abstrato. Então, o contato com a leitura desde a infância proporciona para esse adolescente, para essa criança, uma bagagem de leitura que vai fazer com que ele consiga entender melhor o mundo à sua volta por meio da linguagem. Além disso, o contato com a leitura favorece o desenvolvimento da empatia, da criatividade e também o processo de relacionar ideias, e isso com certeza vai refletir na aprendizagem desse aluno, tanto de forma intelectual, como no seu processo de formação do leitor como um todo. Mesmo com a queda no número de leitores, a expectativa do mercado é de crescimento de 2,5% no consumo total de livros até o fim de 2026. O uso da inteligência artificial, o fortalecimento de comunidades de leitura e o sucesso do Kindle têm impulsionado as vendas, principalmente entre os jovens. Definitivamente, disputar a atenção de crianças e adolescentes com as telas e com a infinidade de informações que eles têm e também com a agilidade que essas informações chegam até eles é um dos maiores desafios atuais. Mas o caminho é não negar o uso da tecnologia, até porque isso faz parte da realidade em que eles estão inseridos. Oferecer outras formas de leitura é muito válido, mas a tecnologia precisa ser vista como aliada e não como a vilã. A previsão é de mais de 10 mil títulos inéditos publicados no Brasil ao longo do ano. Em um cenário de transformação, o desafio não é apenas formar leitores, mas formar cidadãos mais críticos, conscientes e preparados para o futuro. Fazer com que a leitura volte a ocupar um espaço central na vida dos brasileiros é mais do que um desafio educacional, é uma necessidade social. Para estimular o interesse desse aluno pela leitura, é preciso respeitar o seu gosto literário, oferecer diversas possibilidades de acesso
a textos com gêneros distintos e também respeitar as faixas etárias. Enquanto isso, a escola, na sua responsabilidade, precisa oferecer grupos de leitura, projetos literários, acesso a momentos que façam com que esse aluno tenha prazer em ler. Essa edição fica por aqui, mas às 11 horas eu retorno com mais notícias aqui no Jornal Toda Hora. Até mais!